Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar em pé e abrir nossas Bíblias em Salmo 100. Salmo 100. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1, 2 e 3. Salmo 100, 1, 2 e 3. Para nós é uma alegria receber cada um dos irmãos aqui. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Amém? Salmo 100, 1, 2 e 3. Amém? Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? E você acha que tem um motivo de gratidão e alegria nos nossos corações de saber que nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Então tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos é para Ele e por Ele. Então que nessa noite nós possamos, como igreja, como corpo de Cristo, adorar o Senhor com alegria no coração, com gratidão no coração, que nós possamos mesmo render o nosso melhor louvor a Ele, que nós não possamos permitir que coisas, corriqueiras durante o culto, tire-nos da presença do Senhor. Irmãos, é um momento muito especial, é um privilégio que muitos não têm, que muitas vezes pessoas querem estar aqui, querem adorar o Senhor e não podem. Então nós precisamos ter uma gratidão e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, como seu povo, ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Manifesta, Senhor, a tua presença entre nós, ó Deus. Que o seu nome, Senhor, venha ser engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, porventura, Senhor, tem alguém aqui que não está bem, que está com algum sentimento, Senhor, ruim. Que o Senhor possa estar entrando, ó Deus, com tuas mãos poderosas, derramando, Senhor, a tua presença, da sua alegria, ó Deus. Que nós possamos sair daqui edificados e transformados, ó Deus, pelo poder da sua palavra. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, venha ser real aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Altíssimo, para adorar o nome do Eterno. E em Salmo de número 40, verso 1 a 3, diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha. E firmou os meus passos. O Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é aquele que nos resgata de onde nós estamos e nos leva a um lugar seguro. Que nós possamos adorar esse Deus nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus.
sobre a rocha que me sustentará para sempre, eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. aleluia, glória a Deus. As promessas do Senhor não são somente para esse tempo. As promessas de Deus não são apenas para nós, nesse momento que nós estamos vivendo agora. As promessas do Senhor são eternas. A promessa que o Senhor nos fez, ela vem aqui na terra, mas ela também alcança o céu. Nesse texto que nós lemos de Salmo número 40, diz que o salmista diz: esperei com paciência pela ajuda do Senhor. A gente só tem que dar um passo em direção a Deus. A gente só tem que ir uma vez em direção ao céu, em direção ao eterno. E quando nós damos um passo em direção ao eterno, e quando nós nos entregamos, e quando nós colocamos tudo que nós somos em direção a Ele, quando nós vamos em direção a Ele, talvez o seu primeiro passo seja vacilante, talvez os seus outros passos vão vacilar, mas se você estiver no rumo certo, se você estiver na direção certa, o eterno, Ele vai te tirar de uma cova perigosa, Ele vai te colocar em um lugar seguro, Ele vai firmar os teus passos, Ele vai colocar um cântico novo em tua boca. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, que enquanto nós damos Ele dá vários, enquanto nós tentamos alcançá-lo, Ele já nos alcançou. Que você possa se humilhar, que você possa fazer dessa canção uma oração de entrega ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Deus, Tu és a água, Jesus, mas também Tu és a fonte, Senhor. Deus, Tu és a terra, Senhor, e a chuva que molha a terra dos nossos corações, Pai. Senhor, Tu és aquele que invade no nosso coração, Tu és o solo, Tu és tudo, Jesus. Ah, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Declare isso, queridos. Minha colheita que Ele é tudo, amor. que Ele é tudo, que Ele é tudo. Minha herança Aleluia. é o teu amor. Oh, Jesus, Tu és tudo para nós, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Aleluia, Jesus. Entregamos tudo aquilo que somos, entregamos tudo aquilo que temos, Senhor, em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é sabedor de todas as coisas, sabendo que o Senhor é cuidador de todas as coisas, e não há pedra, Senhor, que nos impeça, Senhor Jesus, de te adorar, de te Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar Aleluia, diante do teu altar Oh, e Senhor, nós nos humilhamos, sacrificar Jesus. aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer Oh, aleluia, e toda Deus. a É melhor vida estar em Tua sem casa, jamais Senhor, te do que em outro lugar. conhecer. É melhor Tu estar és diante de minha Ti, fonte, Jesus, do que em qualquer minha outro lugar, colheita, Pai. Oh, minha aleluia, herança. Oh, Santo Deus, aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O salmista disse isso, queridos, que é melhor estar na casa do Senhor por um dia do que 1000 anos em outro lugar. É melhor você ter uma vida curta, mas diante do Senhor, do que uma vida longa em desobediência, do que uma vida longa jogada no inferno. É melhor quando estamos diante do Senhor. É muito melhor quando estamos diante do Altíssimo. Porque o Senhor tem feito maravilhas por nós. E no final do verso 3 do Salmo 40 diz assim: quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Quando o Senhor vem e nos resgata e o Senhor faz infinitamente mais por nós, as pessoas olham para nós e elas desejam aquilo que nós temos. Elas olham para nós e elas anseiam por isso que nós temos. E isso não vem de mim, não vem de você, isso não é mérito nosso, isso é mérito do Senhor.
Isso é só Ele, é tudo dele, é tudo para Ele. Porque Ele, queridos, amou, Ele foi o maior amor do mundo. Ele foi o maior amor do céu. Ele deu a sua própria vida por nós. A cruz nos resgatou. O sangue do Altíssimo nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui hoje por conta desse sangue. Nós estamos aqui hoje por causa dessa cruz. E quando as pessoas olham para nós e elas veem tudo de bom que há em nós, é através da cruz. É o sangue do Cordeiro, é o Altíssimo, é o Deus ressurreto, é o Deus que vive para todo sempre. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor em toda a terra. Aleluia. Livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te venceu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Oh, aleluia, Jesus. Tu és o Deus ressurreto que vive e reina para todo sempre. Tu és aquele que era, tu és aquele que é, e tu és aquele do amanhã. Ah, Jesus, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai à nossa destra. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja exaltado o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória. Você pode declarar isso? Aleluia. Você pode declarar isso? Aleluia, és pra sempre vencedor. Ele já venceu. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, Ele vive. Aleluia. reinando em glória, ressuscitado Rei. Aleluia. Levante suas mãos e declare.
vitórias são conquistadas na cruz. As nossas vitórias são conquistadas no eterno. Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Quero agradecer o louvor, foi uma bênção. Vocês também que estão aqui nessa noite louvando a nosso Deus, você que está em casa também, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Tá bom? Pode se sentar, por gentileza. Som. Irmãos, chegou um momento também de adoração ao nosso Deus, assim como nós estamos adorando a Deus através dos louvores, chegou um momento que nós precisamos tomar muito cuidado, porque infelizmente algumas igrejas têm deturpado essa parte, que é a parte de oferecer os nossos recursos que Deus tem nos dado a nós, e administrando bem o que Deus nos deu. Deus tem nos dado muitas coisas. Como que eu estou administrando? Eu sou um bom mordomo de Deus, eu tenho sido um bom mordomo, Deus tem me dado algo, como que eu estou trabalhando em relação a isso? Então, por conta da teologia da prosperidade, que tem deturpado esse quesito das finanças, por exemplo, então as pessoas hoje acabam não acreditando mais. Como que, por exemplo, um reino avança? Através dos recursos que Deus tem nos dado. E Deus tem nos dado. Olha só, faz o inventário da sua vida. Rapidamente, assim, na tua mente, o que você tem? Nós acreditamos tudo a Deus, que Deus tem nos dado. Então, isso não vem de nós, assim como nós ouvimos. Então, eu gostaria de dar oportunidade, isso é voluntário, tá? Não é obrigatório, é voluntário. Se você deseja, obrigado, irmão Zé, se você deseja ofertar ao Senhor com alegria no teu coração, nós vamos orar, nós temos 2 caixas aqui na frente, e você pode fazer isso, em nome de Jesus. Com alegria no teu coração, nada com pesar, nada sendo obrigatório, tá bom? Naquilo que nós temos visto por aí, porque não é obrigado. Mas quando eu entendo o princípio de dizimar, que é um princípio bíblico, né, que as pessoas têm deturpado também, mas a gente precisa entender que isso é um princípio bíblico, está na Bíblia. Então, a minha vida será abençoada, Deus abençoa. Isso aí você pode ter certeza, que quando o generoso ele tem sempre abençoado a obra de Deus, isso retorna para ele. Isso independente se ele é cristão, se ele não é cristão, ele é generoso, algo retorna, porque é uma lei da semeadura. Então a gente fazendo algo assim dessa natureza, Deus abençoa. Amém? Então nós vamos orar, se você desejar, após a oração, fique à vontade, tá bom? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado pelo momento de louvor, ó Pai, que nós adoramos a Ti, Senhor, e nós queremos continuar adorando ao Senhor também, com nossos dízimos, as nossas ofertas. Abençoe cada um que irá dizimar, ofertar, aquele que necessita de um trabalho, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas para ele. Ó Deus, que em nome de Jesus, aqueles que porventura, ó Pai, a sua empresa não anda bem, seu trabalho não anda bem, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar entrando com providência, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, a economia volte a normalizar, ó Pai, volte, ó Deus, a normatizar em nome de Jesus, esteja abençoando cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Se você deseja ofertar, fique à vontade, tá bom? Seguimos os seus passos. Marchando-se em sua mão, a chave da vitória nos leva a possuir. Problemas técnicos. Amém, irmãos? Alguém nos visita nessa noite aqui, por gentileza? Levante sua mão. Alguém que nos visita pela primeira vez? Ali, obrigado por tua presença, tá bom? Ali, mais alguém? Continua com sua mão levantada, por gentileza. Você vai receber um formuláriozinho no final, como não deu tempo das canetas ainda estarem prontas,
No final, se você desejar preencher, ou se você tem uma caneta aí, preencha por gentileza, tá bom? Depois você pode entregar para essa pessoa que está aí te entregando. Ali está aqui também, desse lado. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos, vocês de casa também. Esse microfone está muito ruim, né? Pega outro. Irmãos, deixa a moto barulhenta, tá? Porque o engenheiro trabalhou tanto na moto e veio, né, um engenheiro melhor ainda e tirou aquele escapamento e colocou um pior, né? Então deixa. Não precisa ficar irado, tá bom? Ninguém está irado, né? Vocês sabem que barulho às vezes incomoda algumas pessoas. Mas nós estamos falando sobre avivamento que precisamos, e semana passada nós falamos um pouco sobre isso. O que é verdadeiro avivamento? E a gente quer continuar. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmo 139. Salmo 139. Deixasse a Bíblia aberta aí. Nós vamos orar antes de mais nada, pedindo a Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite necessitando de uma palavra. E olha ao Senhor para que essa palavra fale ao teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Para que o Senhor venha sondar o teu coração, venha conhecer, venha mudar os nossos caminhos, para que possamos estar cada vez mais animados na obra dEle, avivados em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua presença é real neste lugar, e nós queremos com o coração quebrantado, ó Deus, estar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Pai, ela possa estar nos incomodando, ó Deus, e mudando aquilo que precisa ser mudado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é espelho, e o Senhor mesmo disse na Tua palavra que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o Senhor irá nos dizer a verdade, ó Pai, mais a verdade nós iremos conhecer, e nessa noite, ó Deus, fale conosco, ó Pai, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, não é pecado falar amém, glória a Deus, aleluia, tá bom? Vocês ficam à vontade, tá? Nós estamos vivendo os tempos de crises, às vezes nós vemos algumas frases, né, em alguns lugares. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Acaba tendo um fundo de verdade nisso, porque às vezes algumas pessoas até criticam algumas frases assim, né? Mas na verdade, que nós estamos falando que crise, ela é uma oportunidade para que um avivamento chegue. De repente, alguém que está nos assistindo, você mesmo que está aqui, pode estar pensando assim, mas o que é isso, avivamento? O avivamento é para quem já tem Cristo Jesus. Mas se eu tenho esse anseio por Jesus, eu posso me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo. E Ele vai morar em mim, eu começo então uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, se eu não tenho essa vida, eu preciso a primeira vez, pedir a Cristo para que Ele venha fazer uma habitação no meu coração. Agora, se eu já tenho essa vida de Deus, que uma hora eu tinha, uma vida avivada, uma vida que exalava o bom perfume de Cristo, agora eu não tenho mais, esse anseio faz parte do ser humano. Às vezes vai acontecer de você querer alguma coisa a mais de Deus. Quem não passa por momentos assim? Às vezes nós passamos, não, eu quero mais de Deus, está faltando alguma coisa. Às vezes, muitas coisas no nosso emocional, no nosso psicológico, é por conta da nossa vida espiritual que anda vazia. E quando eu não estou dizendo que é sempre isso, tá? Mas muitas vezes nós precisamos nos encher de Deus para que coisas deste mundo acabam saindo do nosso coração. Porque coisas do mundo acabam trazendo tristeza, acabam trazendo angústias para o nosso coração, isso é fato. Então esse avivamento que nós precisamos, ele é real em nossas vidas. Porque a igreja, corpo de Cristo, não a igreja instituição, igreja local, a igreja ela é portadora da palavra de Deus. Onde eu estou levando a palavra de Deus para as pessoas? A igreja ela é portadora do poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir um convite de alguém. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você recebeu um convite de alguém, está aqui. Então, essas coisas são importantes, essas coisas são muito bons também, porque a igreja precisa frutificar. E a igreja frutificando, a igreja vai crescendo.
Hoje de manhã nós tínhamos um número bem legal, bem bacana aqui, graças a Deus. Porque a igreja já está, o quê? Movimentando, trabalhando. A gente precisa entender esse tipo de coisa. E tem uma frase de Roy Heston, que ele diz o seguinte, aquele autor do livro da Senda do Calvário, que eu falei semana passada, ele fala o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, fazendo barulho e etc e tal. Eu não estou dizendo a questão da alegria, tá, gente? Nós precisamos estar alegres, nem sempre, né, nós vamos estar, mas a alegria faz parte. Mas o que ele quer dizer é outra coisa. Descer a rua com um grande tambor, mas sim subir ao Calvário com grande choro, com grande arrependimento. Aí sim, nós podemos sentir essa vida de Deus em nós novamente. Então, o avivamento não é, como eu falei semana passada, não é um animamento, é outra coisa. O que nós estamos falando é uma vida mesmo com Deus, uma vida que amanhã, na segunda-feira, Deus está comigo ali, ó, e o Espírito Santo começa a trabalhar, a acalentar meu coração, sabe, aquele momento de dificuldade que eu passo lá no meu trabalho, e você sabe o que eu estou dizendo, às vezes não é fácil, e o Senhor, Ele vem confortando, consolando o meu coração. E a igreja, e não somente a igreja, aqui e outros lugares, precisa também ser um ambiente de cura para as pessoas. Não de ficar machucando. Então a igreja, corpo de Cristo, eu e você, no mundo aí fora, a gente precisa curar e ser curado também. É um processo. Tem muitas coisas que são etapas, eu não posso ficar pulando etapas, processos o tempo todo, porque Deus quer trabalhar em nossas vidas, e o trabalhar de Deus, o agir de Deus, muitas vezes, acaba doendo um pouquinho. Mas depois é bênção, depois é alegria. Amém, irmãos? E o que nós estamos vivendo hoje? Primeiro, uma crise existencial, uma crise pessoal, uma crise até de identidade. Quem eu sou? Há muitas pessoas hoje que se perguntam: quem eu sou? Quem você é? Você pode dizer isso? Muitas pessoas se perguntam também: quem eu sou? Para onde eu vou? E a Bíblia tem todas as respostas. Por onde que eu vou? Como que eu nasci? Agora, se eu creio por fé na palavra, eu sei todas as respostas. Então, essa crise existencial é por conta de muitas coisas. Por isso que é importante pedir ao Espírito Santo de Deus que envie o avivamento sobre nós, para que nos traga essa convicção de pecado, esse arrependimento. De repente eu estou vivendo em pecado, mas eu posso confessar a Deus e viver uma vida normal novamente. Deus dá o perdão, Deus está pronto a perdoar, a graça dele é abundante sobre nós. Amém? Ele pode fazer isso. Agora cabe a mim, cabe a você ter essa disponibilidade, essa disposição para chegar até o Calvário, aos pés da cruz de Cristo, e pedir perdão, confessar os nossos erros, nossos pecados a Deus. Agora sim, Salmo 139, o verso 23 apenas. Essa é uma oração que a gente precisa fazer diariamente. Fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí ele vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando nós olhamos para esse salmo aqui, a gente pode ver que essa crise muitas vezes tem instalado no nosso coração por conta desse problema pessoal, meu com Deus, por exemplo. Dessa sondagem. A gente precisa orar para o Senhor, falar: Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor conhece o meu coração, que ele é corrupto, ele é enganoso, prova-me. Aí ele vai falar: e o Senhor conhece os meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando nessa hora. E a gente sabe que o nosso pensamento ele vaga, né? Então, se de repente seu pensamento começar a vagar, aí volta para cá, para a palavra, para que eu possa ser cheio da palavra de Deus. Então, os instrumentos que Deus usa para a gente é o quê? Sondar o nosso coração, conhecer e provar o nosso coração. O Senhor esquadrinha o nosso coração, Ele sabe muito bem como que está o nosso coração ou a nossa alma, conforme alguns filósofos, eles sempre falam, né? Ligam o coração com a alma também. Então, a gente precisa entender que o campo de trabalho, de atuação do Espírito Santo, é os nossos corações, é os nossos pensamentos, é os nossos caminhos. Será que eu estou andando por um caminho tortuoso? Deus não quer que eu ande por esse caminho, Ele quer que eu retorne. E isso deve ser uma oração nossa. Será que às vezes eu não tenho forças para voltar para o caminho de Deus, por exemplo, para o caminho eterno, para o caminho que glorifique o nome do Senhor.
Mas isso é necessário estar orando, sempre, para que Deus me ajude nisso, para que a luz de Cristo, quando ela é colocada em nossos corações, ela vai iluminar, e ela vai mostrar nossos erros, os nossos pecados, onde eu preciso mudar, isso é bom. Então eu começo a mudar, eu começo a crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Aí sim eu vou ter um coração quebrantado, um coração arrependido, e eu vou experimentar o perdão de Deus e um poderoso avivamento espiritual na igreja. Amém? Então essa crise existencial que tem acometido a igreja, ou uma crise pessoal também, só pode ser sanada através da palavra. Essa crise existencial, essa crise que muitas vezes tem instalado no nosso coração, quem eu sou, crise de identidade. Você é um cidadão dos céus. Você é um camarada, um homem, uma mulher que está indo rumo à nova Canaã, a celestial. Então preciso, aqui neste mundo, quando as coisas começarem a entornar, né, como diz algumas pessoas, o caldo começa a entornar, eu preciso lembrar, opa, peraí, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu e eu vou com Cristo. Cristo está à minha frente. O meu general está comigo, na frente da batalha. Alguma coisa pode me atingir, mas o Senhor está comigo. Então fica tranquilo, se algo tem te atingido, o Senhor está com você. Amém, irmãos? Segundo, a crise familiar é uma das coisas que Satanás tem mais atuado, trabalhado, porque é uma das instituições criadas por Deus, que é a família, e qual é a outra? A igreja. Se pessoas atacam a família e a igreja, são automaticamente pessoas enviadas por Satanás. Estão atacando a igreja de um modo geral. Quando atacaram Moisés, lembra? Quando atacaram Moisés, Deus não deixou barato para o povo. Deus não deixa, irmãos. Tem pessoas fazendo um Deus do Antigo Testamento uma coisa, o Deus do Novo Testamento outra. Não, o Deus é o mesmo. Só a justiça justiça dele que é diferente. Então, mas ele age, Deus está agindo. Então a gente precisa cuidar na questão familiar, porque o diabo ele tem atacado. Como aquela parte de Neemias lá, que eu sempre pego essa ilustração. O povo trabalhando para reerguer os muros, só que ao mesmo tempo vigiando com a espada aqui, ó. Trabalhando aqui e ao mesmo tempo vigiando. A gente não pode dar moral para o diabo não, que ele entra mesmo, sem dó. Olha só o que diz lá em João capítulo 4, versículo 16 ao 18. Jesus conversando com a mulher, ele fala o seguinte, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Jesus já sabia tudo, toda a história ali. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Então o que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, aqui a gente já viu uma crise familiar. Hoje até assim às vezes. Eu caso com um aqui, se não dá certo, eu deixo esse e vou para cá. Se essa não deu certo, eu pulo para essa, e assim vai indo. Isso a gente precisa, biblicamente falando, estancar. Em nome de Jesus. Eu sei que casos que já aconteceram, de repente, com alguém aqui, que não deu certo, eu não estou querendo colocar a culpa sobre você. Porque às vezes aconteceu algo ruim no casamento, e as pessoas estão trazendo. Ai meu Deus, eu divorciei agora, mas não deu, não tinha como. Tem esse lado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo algo que está acontecendo hoje. Divórcios, pessoas achando que, porque a estatística está alta, estão querendo, se a estatística está alta, então eu vou ser mais um. Não, eu não posso pensar dessa forma. Eu preciso lutar. Se não deu, não deu, mas eu vou lutar. Eu vou lutar para que a minha família, eu estou confundindo o inglês, tá, gente? Às vezes eu falo family, mas é família, tá? É que eu confundo as línguas. Às vezes eu vou falar grego, hebraico, mas não se preocupe. Estou brincando, tá, gente? Os casais, infelizmente, não têm mais diálogo. E quando conversam, é para brigar. Sabe por quê? Às vezes nós falamos isso, eu vou falar de novo. Nós falamos isso no encontro de pais e filhos. E vocês que vão casar aí, tem alguns casais de noivos, alguns casais aí, já presta atenção nisso.
O homem chega do trabalho, ele vai direto em quem? Quando eu tenho um filho, por exemplo. Ele vai direto no filho. Geralmente é assim. Depois a esposa. O que o filho precisa ver? Que o marido, ele ama a sua mãe. O marido chega, ele vai direto na sua mãe. Depois o filho. Muitas vezes nós estamos invertendo os valores. Não que nós não amamos a criança, não é isso. Mas ele precisa sentir essa segurança em nós. Você note isso, você passou por isso. De repente, o papai, a mamãe só vinha em mim, na criança. E já no adolescente, no jovem, e na minha mãe. Minha mãe ficava de escanteio. Então, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Porque a criança, ela sente uma insegurança. O filho, não é só criança, crescidinho também. Ele sente uma certa insegurança quando ele não vê que está tudo bem em casa. Se ele não nota isso, ele vai ficar chateado. E ele não vai dormir direito, pode ter certeza disso. Problemas psicossomáticos vão atrapalhar essa criança. Então, a gente precisa, como pais cristãos, precisamos cuidar com isso. Ou seja, cada um defendendo o seu ego. Não, eu estou certo, você está errada, você está errado, e assim vai caminhando. A dureza do coração tem atrapalhado. Isso a gente precisa entender. Pais e filhos que não têm mais comunicação, eu sempre tenho falado sobre isso, o abismo geracional, a gente precisa cuidar. Antigamente eu assistia lá o Zé Colmeia. Quem lembra do Zé Colmeia? Pica-pau. Aí você vê seu filho assistindo Naruto. Você quer a morte. Você vê seu filho lá assistindo, qual que é o outro que está na moda aí? Vocês não querem falar, né? O filho assistindo, um dia eu fui assistindo no cinema, eu esqueci o nome do Goku lá, como que chama o Goku? Dragon Ball. E não criticando, gente, isso aí, né, a pessoa gosta. Eu estou dizendo o abismo geracional, que às vezes os pais não entendem, tá? É nisso que eu quero dizer. E eu estava lá com meu filho assistindo o Dragon Ball, né? E quando o Goku ia se transformar, a galera de 30 anos, 35 anos, vibrava. Aí era o Goku, ele ia vibrando assim, e a molecada pulava, olha lá, vai Goku, 30 anos. Agora imagina um camarada desse, às vezes dentro de casa, o pai não vai entender. Pô, peraí, na minha época era pica-pau, na minha época era os patotinhos lá, como é que chama lá, Corrida maluca, estou confundindo tudo. A corrida maluca. Hoje está totalmente diferente. Então, esse abismo a gente precisa cuidar. Sabe? Mostrar para o filho o que é certo, o que é errado. Tá? Ó, isso aqui não é legal, isso aqui está invocando o diabo, isso aqui não é bem. Tal. Então, a gente precisa observar isso, mas não bater de frente. Vai piorar a comunicação com o filho. De repente, a filha também, né, tem assistido coisas... E hoje a maioria quer ser youtuber também, né? Aí o pai também não aceita. É outro mundo, gente. A gente precisa cuidar com o que está acontecendo, sim. Mas, biblicamente falando, como que nós estamos analisando isso? Pais abandonando seus filhos, isso não tem mais jeito mesmo, então vou te entregar para o mundo, vou te entregar para a carne, vou te entregar para o diabo. Não é assim que funciona. Então, esse tipo de coisa é tudo dentro do avivamento. Filhos rebeldes, desobedecendo os seus pais e automaticamente vão desobedecer às autoridades. Você pode reparar, pessoas que desobedecem às autoridades é porque não respeitam os pais. Isso é fato. Isso não precisa nem ir a fundo nisso. Por quê? Os pais perderam o controle. Cansou às vezes. E, gente, educar filho dá trabalho. Não é simples. Quem é professor aqui sabe. Meu filho está aí, educa meu filho. Não, a educação é em casa. A educação é dentro de casa, a gente precisa cuidar com isso aí. Eu não posso perder esse controle. Amém, irmãos? Há mães também que dizem assim, filha, vai divertir um pouco, só não volte grávida. Biblicamente falando, é saudável isso? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa.
é tipo assim, faça o que você quiser, né? Mas se não voltando grávida, tá bom. Ou você cuida das suas cabritas que o meu bode está solto, a gente vê muito esse tipo de frase, né? Pais levando filhos, adolescentes, para virar macho, eles perguntam onde tem algum prostíbulo. Vou levar meu filho para iniciação. Aí ele lá, sim, ele vai virar macho. Coisas do mundo, e às vezes isso tem adentrado a igreja. A gente precisa cuidar. Graças a Deus, eu não tenho visto isso na igreja. Não estou dizendo nessa igreja, geral. Mas precisamos cuidar. A gente precisa cuidar sobre isso também. Porque isso não vai fazer a pessoa, a criança, o adolescente mais homem. Isso não faz. Como consequência, nós vamos ter o quê? Famílias disfuncionais, divórcio, separação, adultério. Tem avançado muito, sem precedentes no nosso país, tem avançado. Alguns que conhecem os princípios da palavra de Deus sobre família, fazem renovação de votos, tentam consertar, mas parece que o diabo não deixa, ele atrapalha, faz de tudo para atrapalhar aquele casal, aquela família. É aí onde a gente precisa entrar, pedindo a graça de Deus, a soberania de Deus. Ô Pai, tenha misericórdia. Eu estou dizendo que já aconteceu, estou falando de agora. A gente precisa clamar a Deus se algo está acontecendo, para que essa crise familiar não venha a se estender cada vez mais. A gente precisa fazer um diagnóstico e constatar qual o verdadeiro problema. Se a gente vê meio por cima, o problema está em uma vida espiritual falha, muitas vezes. E as pessoas hoje, com o afã de promover, né, as suas profissões, elas vão falando outras coisas. Mas a gente vê que a Bíblia não é dessa forma. Quando você está bem espiritualmente, horizontalmente, né, falando, verticalmente você vai estar bem também, e vice-versa. Você está bem com Deus, você está bem com a sua família, com seu vizinho, com a sua família, parentes, amigos, etc. Por quê? A graça de Deus, ela não vai deixar que eu fique dando mau testemunho o tempo todo. Então, somente uma volta a Deus e a sua palavra trarão conserto e restauração de famílias. E Deus pode restaurar a sua família, Deus pode fazer o que Ele bem entender. E aquilo que você tem clamado a Ele vai te ouvir. Basta você buscar, clamar a Deus, que Deus Ele vai te atender. Amém, irmãos? Então, as futuras famílias, elas vão ser abençoadas, por quê? Porque a família atual hoje está voltando a Deus. Eu lembro uma vez que eu fiz algo para minha esposa, e o pastor, ele conversou comigo, eu falei assim, olha, quando você fez isso, o que veio na sua mente? Eu lembrei do meu pai, que ele fazia isso com a minha mãe. Eu falei, então, estanca isso, acaba aqui, morreu o assunto. Você vai levar até quando para seus filhos ficar vendo isso? Entende? É doloroso? É? Às vezes sim. Às vezes vai custar um pouco para a gente chegar nisso, mas a gente precisa entender que é para o nosso bem. Deus, Ele quer o melhor de nós, Ele quer o melhor para nós. Amém, irmãos? Então, quando vier o avivamento, eu creio que virá, não vai demorar, nós veremos famílias restauradas, pessoas restauradas. Por quê? Porque o Espírito Santo, além de convencer nossos pecados, Ele vai também remover todo obstáculo que tem acometido a sua igreja, que impede a cada um de nós de fazermos a vontade de Deus. E Deus, Ele entra com a tua provisão. Vamos lá para a gente prosseguir. Eu queria deter só um pouquinho a mais nesse tópico da família aqui, porque está um problema meio que sério. Terceiro, uma crise eclesiástica está acontecendo também. A crise na igreja de um modo geral. Não somente a igreja instituição, a igreja é corpo de Cristo. Eu, você. Então essa crise tem adentrado. E Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, tudo que a gente fala, a gente mostra na Bíblia, tá? Porque precisa estar na Bíblia. Se não estiver, você tem todo o direito de chegar e dizer, isso é heresia. Então precisa estar na Bíblia. Fala o seguinte, Paulo falando aos Gálatas ali, na igreja na Galáxia. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro o quê? Dá para enxergar? Outro evangelho, que não é esse aqui, o evangelho de Cristo. Que, na realidade, não é o evangelho, o verdadeiro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, sabe? Com coisinhas, olha, isso aí que você, não, larga a mão disso aí.
Sabe o que eu ouvi hoje do meu filho? Ele tem 13 anos. Ele falou, pai, às vezes, sabe por que assim, às vezes a igreja não é tão cheia? Porque às vezes nem vê igrejas lotadas. Porque não é porque o senhor prega a palavra só. Ele já percebeu isso. Não é porque só prega a palavra. Porque às vezes a gente vê curas, milagres, a gente sabe como encher uma igreja. Todo mundo sabe como faz isso. Só que depois eu vou prestar contas com Deus. E se eu estiver pregando errado, como que eu vou apresentar diante de Deus e falar, está aqui, Senhor? Como? Se eu coloquei um outro evangelho. Por exemplo, aquilo que você vai fazer, eu vou fazer missões. Sem o evangelho não é missões. Eu vou entregar uma marmita, toma, está aqui uma marmita. Não tem evangelho, não é missões. É apenas uma ação social. É assim que funciona. Eu vou ajudar uma família lá, mas se não tem evangelho, é só uma ajuda. Porque estão querendo perverter o evangelho de Cristo. Isso é antigo, não é de hoje. As pessoas hoje querem adentrar com outro evangelho que não está na Bíblia. Invenção humana. E aqui, felizmente, não entra. Às vezes a pessoa tenta colocar alguma coisa de outro evangelho, mas não vai colar, porque está na Bíblia? Não está, então descarta. Então, essas coisas, irmãos, é para a gente ficar atentos também. A gente não pode também ficar aí meio abobado, achando que tudo não. Precisamos cuidar com o que é falado, com o que é pregado. Olha só, a pregação hoje é para quê? Para agradar homens. Essa é uma verdade. Pregações para agradar homens com o propósito de ter um auditório cheio. E eu falei aqui, eu conversava com um pastor essa semana. Eles estão fazendo estilo auditórios, tipo teatro, estão mudando tudo. Então, tudo tem um porquê. Muitas pessoas, marketing, né, estão estudando como encher igrejas. Então, isso aí tem bombado aí fora. Só que o evangelho é pregado, se é pregado, amém, glória a Deus. Se a igreja está crescendo, sustentada, fundamentada por Cristo, a palavra de Cristo, ela vai crescer. Agora, se ela não está sendo baseada na palavra, ela cai. Da mesma forma que ela cresceu, ela desce. Mas se está sendo na palavra, glória a Deus por isso. Outra coisa, cultos shows. Cultos shows tem acometido já. Hoje a worshipada, né? Worship, tem ali horas e horas. Esses dias eu não consegui assistir, mas assisti aí fui pulando lá. Deu 1h30. 1h30 de worship, músicas. Aí a pregação foi 15 minutos. De evangelho? Não. Pegou na Bíblia? Não. Está assim, irmãos. Então a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar desse tipo de coisa. Tem uma frase de Clinton Ramachotti, é um pastor lá em Ribeirão Preto. Ele fala o seguinte: tem muita gente confundindo oba-oba com avivamento. Uma igreja lotada e pulando não é avivamento, é só uma festinha gospel. Avivamento é outra coisa. É aquilo que nós estamos falando. Confissão de pecados. Quando eu estou convicto que eu estou pecando, eu preciso de arrependimento, o Senhor vem trazendo vida novamente, que Ele não opera numa casa que está totalmente arruinada pelo pecado. Eu preciso confessar. Aí Ele vai fazer maravilhas na minha vida. E quando eu confesso, Deus, Ele entra, Ele faz coisas na minha vida, porque o impossível começa a acontecer. Coisas que outrora estavam travadas no mundo celestial, no mundo espiritual. É derramada, é aberto esse caminho, porque Deus está trabalhando. Porque agora não tem mais pecado. Nós vamos pecar? Sim. Eu estou dizendo aquele pecado habitual, aquele pecado que muitas vezes nós estamos trabalhando nele. Não é aquele pecado que foi de repente. Aquele pecado que vai trabalhando, vai cuidando dele. É esse que eu estou dizendo. Outra coisa que tem acometido as igrejas, estratégias de marketing. Sem marketing a igreja não alcança. Irmãos, lá em Atos a gente pode ver claramente, se o Senhor não trouxer as pessoas, é lógico, através do evangelismo, se o Senhor não encher a igreja, trazer pessoas, do que adianta? O Senhor vai acrescentando os salvos. Lá em Atos fala. Então não vai ser videozinhos toda hora, telas toda hora que vai encher a igreja, não é isso. Então esse tipo de coisa estão substituindo a presença do Espírito Santo.
É isso que eu quero dizer. Tudo isso que eu estou dizendo estão substituindo. Por quê? Marketing, estratégias para buscar pessoas. E esquecem que é a palavra de Deus que é pregada que vai alcançar vidas. Que esquecem que é Jesus que alcança a pessoa. Então, quando isso acontece, eu vou entender que esse merchandising, esse mercadejar da palavra, não sou eu. Porque tem muita gente ganhando através da palavra de Deus, vendendo bênçãos para aumentar suas finanças. Isso não é saudável. Então isso, a gente precisa entender que há uma crise dentro da igreja, está acontecendo. A gente precisa orar a Deus para que isso cesse, porque isso atrapalha todas as coisas. Deus não se agrada disso. E em quarto e último, para a gente ir finalizando, é uma crise nacional, nós estamos vivendo. É uma crise, eu sei que é mundial também, mas eu gostaria de falar somente da nossa nação. Segundo Crônicas, que é um livro, né, não é uma epístola, não é uma carta, diz assim, capítulo 7, versículo 19 ao 21. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 19 a 21. Mas, se vocês se afastarem de mim e me abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Pessoas estão zombando, às vezes, da igreja que não está vivendo o evangelho. Hoje eu falei que às vezes eu tenho um certo temor, e eu sei que não é bom isso, não é saudável, que às vezes o Brasil caminhe para uma Europa, por exemplo. Eu tenho um amigo lá que onde ele está bem as igrejas evangélicas. Mas há lugares que não estão bem. A igreja não está bem. Então não adianta fechar os olhos. Então nós estamos vivendo às vezes uma crise nacional. E no versículo 19 fala, por exemplo, analisar e dar uma comparada com a nação brasileira. O perigo de se afastar de Deus. Eu sei que é ruim, às vezes a pessoa está longe de Deus, não consegue voltar e precisa da ajuda da igreja. Tem gente que não recebe, tem gente que não quer, é diferente. Eu estou dizendo aquela pessoa que quer, que tenta pelo menos, essa pessoa. O perigo de se afastar de Deus, se vocês se afastarem de mim, aqui já está dizendo, há uma lista de situação que indica esse afastamento. A falta de quebrantamento, às vezes meu coração não consegue quebrantar com facilidade, eu não estou nem aí para nada. Acontece muitas coisas. A indiferença para com a palavra de Deus. Uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, eu nem comentei hoje. Antigamente, quando a gente ia... Quem das antigas aqui de evangelho? Só para me reconhecer ali. Mais alguém mais... das antigas, assim, né? É um pouquinho mais atrás aí. Você não levantou a mão, né? O que acontece? Antigamente, eu ia namorar, minha esposa está ali. Pastor, trouxe uma varoa aqui, o que o senhor acha? Não, vamos orar, vamos orar. O pastor sabia, hoje não sabe nada. Hoje acontece, às vezes acontece sim, mas de repente a pessoa está namorando, o pastor não sabe, a pessoa casou, o pastor não sabe, tudo acontece. Não estou dizendo que o pastor tem que saber, não é isso, compreenda. A questão é oração. O meu pastor está orando por mim? É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, conquistas, pessoas mostram suas conquistas, vamos orar, que bênção. Que Deus abençoou, você conseguiu isso, trabalhou para que isso acontecesse, que bênção. Mas outras não. Bem quietinho, você não sabe nada, não comenta nada, não fala nada. E como que a gente vai orar? Com mais sabedoria. Então, assim, algo que funcionou muito bem antigamente, né, porque esse negócio antigamente, né, a gente está cansado, né? As nossas mães falam muito isso, né? Porque no meu tempo, né? Não estou dizendo isso. Um tempo atrás funcionava. Por quê? Tinha pessoas orando, então hoje também funciona. Olha, pastor, me ajuda em oração, eu estou gostando dessa menina, ou eu estou gostando desse menino, ou está acontecendo alguma coisa, vamos orar juntos? É isso. É mais para questão de oração. Não é para questão de ficar sabendo, não devo nada para pastor. Sim, exatamente, você não deve. Mas essa questão de orientação, às vezes eu não sei o que eu fazer, de repente uma palavra que alguém fala, um irmão que alguém fala, surge uma luz.
que o Espírito Santo usa a vida do irmão. Isso é bênção. Então, corre esse perigo de afastar de Deus, o comodismo, uma displicência na casa de Deus, sabe? Não ligo, entro de qualquer jeito, saio de qualquer jeito. Mais desejos dos prazeres carnais do que da casa de Deus, isso acontece muito. Outro perigo, o perigo de abandonar a palavra de Deus. Sabe, deixar mesmo, eu não leio mais a palavra. Eu não quero que o Senhor fale comigo, então não vou ler. Então isso ocorre muito. Por quê? Abandonando os decretos e os mandamentos do Senhor. Então, quando nós colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vantagens pessoais, que visam lucros e etc., prazer acima da palavra de Deus, é sinal que nós já estamos abandonando. É um grande sinal que nós já estamos abandonando a palavra de Deus. Isso não é bom. Olha lá, ó, abandonando os decretos e os mandamentos que lhe dei. E o terceiro, que é o perigo da idolatria, prestando culto a outros deuses. Eu fico impressionado, né? A gente não deve ficar impressionado com muitas coisas, que, né, são muitas coisas óbvias que estão acontecendo que não me impressionam mais. Mas algumas coisas me impressionam, que as pessoas criticam alguns outros que adoram imagens, e dentro do seu coraçãozinho ele adora muitas outras coisas. Ele adora muitas. Opa. Tá vendo? Só foi falar de idolatria, o diabo ficou nervoso. O diabo se irritou. Lembra de antigamente, né, que falava assim, o carro quebrou, o diabo não está contente que a gente vá na igreja. Mas eu não arrumei o carro. O carro, coitado, está mais lascado que tudo, eu não arrumei meu carro. Aí quebra, é culpa do diabo. Nem tudo é culpa do diabo, é culpa minha. Não, deixa eu falar. Precisa cuidar. A nação brasileira, ela é idólatra. Então, às vezes, nós estamos idolatrando, o nosso coração, ele começa a idolatrar. E eu sei, gente, entenda uma coisa, idolatria é uma coisa, admiração é outra. Eu admiro o fulano de tal, é uma coisa. Agora, idolatrar a pessoa, não. Aí também não. Né? Me desculpe que você que adora aí o Amado Batista. A maioria conhece, né? Sidney Magal, quem mais? Tião Carreiro. Só fala sertanejo, né? Não fala um rock, né? Não fala nada. Mas não, assim, admiração, gente, é uma coisa, mas idolatria é outra. Então a gente precisa cuidar com o nosso coração. E quando eu divido a glória de Deus, não é bom. Porque lá em Isaías fala, Isaías 42, 8. Anote, para que eu não fale nada além da palavra. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, irmãos? Não divide. Às vezes eu fico bobo vendo camaradas assim idolatrando a namorada. Minha namorada. Daqui a pouquinho separa. A namorada, meu namorado, que lindo, que bonito, que maravilhoso, que belo, que príncipe do meu sonho, daqui a pouco larga. Admiração é uma coisa, idolatria é outra. Eu não estou dizendo que é errado, lógico, vai gostar, tem que gostar, né? Tem que gostar. Se não gostar do namorado, aí lascou tudo, né? Mas acontece que a Bíblia ela é muito clara quando ela afirma isso. Que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, as situações de crise sempre serão oportunidades para um avivamento. A única solução para a nossa vida pessoal, para as nossas famílias, para nossas igrejas, para a nossa nação, Brasil, é um poderoso avivamento espiritual. Isso começa em mim, começa em você. E Deus, Ele pode fazer isso, Ele pode derramar a sua graça sobre nossas vidas. Amém? Porque a presença dEle é real, a gente sente a presença de Deus. A gente sabe que Deus está conosco. E a gente não vai desanimar não, porque a presença dEle é real, e nós vamos continuar cada vez mais firmes e fortes. Cair no caminho, levanta, vamos novamente. Ajuda o soldado ferido, lembra do hino lá? Soldado ferido, ajude. Vamos lá, vamos caminhar junto. Então vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor. Em nome de Jesus. A Michelle vai pôr uma canção ali, em tua presença. É o momento de você e Deus, sabe? De você conectar a Deus. Pai, estou aqui
prestando culto ao Senhor, me ajude em algumas áreas. Deus sabe o que você tem passado. Eu quero estar neste lugar, Cante ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma. onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Olha o Pai nessa hora, meu querido. neste lugar,
seus olhos, comece a clamar ao Senhor nessa noite. Sabe, não aceite aquilo que você está vivendo, se é algo ruim, algo mal, não aceite. Clame ao Senhor dos exércitos nessa hora. Ó Pai, estou aqui diante do Senhor, ó Deus, eu necessito de Ti, ó Pai. Eu preciso do Senhor, ó Deus. Eu já estava orando hoje à tarde e meu coração se inquietou. Às vezes nós precisamos orar mais. Mas o que eu estou fazendo? Será que eu não preciso buscar mais o Senhor? Será que eu não preciso clamar mais esse Deus em todas as áreas? Às vezes isso acontece em nossos corações. A gente precisa clamar ao Senhor. Pai, eu tenho uma semana pela frente e eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está todo o tempo trabalhando por mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós clamamos a Ti, Senhor, nesta hora. Ouça cada oração, ó Pai, que está sendo levantada aqui nessa noite. Em cada lar que está sendo assistido nesse momento, ó Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que derrame um avivamento sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação, sobre famílias, ó Deus. Se porventura alguém que está sofrendo aqui nessa noite, ó Pai, que necessita de uma cura, ó Deus, que necessita de um milagre do Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar atendendo esse pedido, ó Pai, porque nós estamos, ó Deus, todos orando, todos juntos orando, concordando aqui nessa terra, ó Deus, para que chegue até os céus e o Senhor tenha misericórdia, e o Senhor derrame a Sua graça sobre nós, sobre a Tua igreja, que saiamos daqui renovados espiritualmente falando, que possamos estar avivados novamente, clamando ao Senhor cada vez mais, e que nada, nenhum desânimo vai atrapalhar a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra, porque o Senhor Jesus deixou dito, escrito aqui, que nada, as portas do inferno não atrapalhariam a igreja do Senhor. As portas do inferno não iriam avançar contra o Senhor, e a igreja irá avançar em nome de Jesus, porque nós já temos a vitória, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, obrigado por esse momento, por Tua palavra. Eu agradeço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja nos abençoando, Senhor, que nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela alcança cada coração, ó Deus, esquadrinha o nosso coração, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, que sejamos pessoas melhores, que sejamos cristãos melhores, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido e edificado através da minha vida. Usa-me a mim, usa cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu nome, ó Deus. E nós Te glorificamos com a salva de palmas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive para todo sempre. Aleluia, Jesus. Queridos, posso se sentar, por gentileza? A minha voz tem falhado. Eu vou no endócrino nessa semana, porque minhas cordas vocais, acho que eu cantei muito nessa vida, então acho que minhas cordas estão, ela às vezes falha, né? Então começa, ela vem e fica grave. Então já vou no médico essa semana para ver o que está acontecendo. Quando eu brinco com cantores, etc., irmãos, é uma brincadeira, tá? Porque de repente alguém que nos assiste gosta, né? Que é uma brincadeira apenas, tá bom? Então de repente alguém lá fala, tá falando mal do Amado Batista. Não estou falando do Amado. Tem o Amado Batista, o Amado Presbiteriano, o Amado Assembleano, o Amado, né? Que as pessoas brincam. Mas é uma brincadeira. Tem alguns avisos que eu vou trazer aqui, irmãos, para a gente já ir comer aquele lanche gostoso, aquela pizza, quem vai comer, né? Não sei quem vai comer, quem vai jantar, quem vai comer verduras, né? Quem vai comer sua salada, então fique à vontade, né? Nós temos a nossa... se você deseja contribuir, nós temos o Facebook, o Instagram, o YouTube da igreja, então tem esses dados lá. Então se você puder contribuir com a igreja, de repente, né, quem não está vindo, eu agradeço a Deus que tem vidas, tem abençoado também, em nome de Jesus. Nós teremos yakisoba, irmãos, vai ser no dia 14, tem alguns convitinhos ali com a Rosa e com o Fábio, né? Gente, é uma delícia, para quem gosta de yakisoba, é muito bom. Eu não estou dizendo isso para merchandising, não é. É muito bom. Yakisoba, R$30, come de 2 a 3 pessoas, mais ou menos, né, Fábio?
Mas, de repente, eu não gosto, eu posso vender lá no meu trabalho, vender para alguém que eu conheça, ou abençoar alguém também. Então, não vai ter problema. Vai ser no dia 14 de novembro, das 18 às 19h30. Vai ser aqui ao lado, aqui na casa ao lado, aqui, esse anexo. Essa casa aqui é da igreja. Então, você pode vir, pegar seu convite lá com a Rosa e abençoar a obra do Senhor. Tá bom? Não é obrigado, como eu falei aqui, mas se você puder contribuir, ajudando, será uma bênção. Se você deseja ficar antes, tem esse projeto aqui. Inclusão digital. Irmãos, Deus tem colocado isso no nosso coração. Se você tem um computador, um tablet, um celular parado lá, não está usando, nós temos algumas pessoas aí que estão se comprometendo em nos ajudar nisso também. A gente quer montar um computador e ajudar pessoas carentes, que não têm acesso à internet, não têm acesso ao estudo remoto, né, que hoje as aulas estão online. Mas o pai dela recebe auxílio, a mãe recebe auxílio, não sei quem recebe não sei o quê. Mas, às vezes, não chega até a criança. Ou não chega até o adolescente, que não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos. Eu sei que muita gente aqui começou a trabalhar cedo. Mas hoje não pode. Então, esse dinheiro não chega até a criança. Então, a criança, às vezes, fica sem estudar. Estou mentindo, Ju? Não tem como estudar. Então, a gente quer ajudar nisso. Tem uma fichinha lá que a pessoa vai preencher, mas a gente precisa montar primeiro os computadores, o tablet, né, o que for. Então, tendo o material, a gente vai distribuir, tá bom? Então, se você tem alguma coisa lá, não funciona, a gente vai dar um upgrade aí, vai dar um talento no computador, no tablet, no celular, não sei, para a gente ajudar. Esse ano, eu estou lá no canto, lá aquele magrinho, lá no canto em pé, eu fiz esse mesmo projeto no seminário. E esses computadores são todos doados. Foram todos doados, até a prefeitura doou o computador. Então foi uma bênção para a informática para a terceira idade. E acabou sendo para várias pessoas. É um projeto muito bacana, muito legal. Então as pessoas doavam e tinha muito computador. Então hoje a gente quer distribuir. Porque não tem como fazer na igreja, a gente quer assistir a pessoas, famílias em casa. Tá bom? Então se você tem lá e quiser doar, converse comigo, ou no WhatsApp que está lá também, tá bom? 99737-2085, é o WhatsApp da igreja. Tá joia? Se você deseja ficar aqui na igreja, conhecer um pouco mais da doutrina, da teologia, minha esposa está ali atrás, ali ela está sem máscara. É um erro, viu, gente? Precisa tirar outra foto com máscara e colocar ali, ó. Então, faça o curso de integração, por gentileza. O Quilo do Amor também tem sido olha, sem máscara também. O Quilo do Amor tem sido uma bênção, graças a Deus. Qualquer coisa, converse com a Joelma. Obrigado, vocês estão trazendo os alimentos. Deus abençoe muito a sua vida. Pessoas estão sendo abençoadas por esses alimentos. Que às vezes estraga, sabia? Às vezes estraga dentro de casa. E a gente pode ajudar pessoas. Às vezes, quem vive num ambiente assim que não vê o lado, né, mais pobre da coisa, acha que está tudo bem. Não está bem. Pessoas necessitam. E a igreja está aí para isso, para fazer alguma coisa na sociedade. Amém? Nós temos o nosso culto de quarta, por enquanto às 20 horas, online ainda. Em breve nós estamos estudando um jeito de voltar, porque ainda, né, a pandemia está aí, a gente está cuidando, tá? Por isso tem muitas cadeiras assim, ó, para ficar à vontade mesmo. Para você vir, tem álcool gel, distanciamento, porque tem muitas, infelizmente, igrejas que você não vê nem máscara mais. E os casos estão aumentando novamente. Isso não é bom. Isso não é bom. Se for fechar de novo, misericórdia. A economia, só Jesus na causa. Então a gente precisa preservar esse tempo. Então por isso que a gente está fazendo 2 cultos, para que a pessoa, não estou bem ali, vou sentar aqui. Não tem problema nenhum. Tá bom? Mas participe. E o nosso culto no domingo às 9 da manhã, às 19 horas. Então tem 2 opções aí. E Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por você veio. Quero convidar a irmã Iraci e o irmão Zé. Eles vão orar pelas famílias. Vamos colocar em pé, irmãos? A gente passou um pouquinho do horário hoje. Nós estamos, né, nesse período de pandemia. A gente tem reduzido um pouco mais, para dar mais tranquilidade para as pessoas também. Tá? Depois a gente volta ao normal e tudo vai voltar ao normal, em nome de Jesus. A gente tem essa esperança. E a gente precisa ter. Amém?
Vamos orar por nossas casas, vamos clamar a Deus mesmo para que nada venha atrapalhar, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus por esse momento, o qual passamos aqui, Senhor, foi um momento de bênção em nossas vidas. Que essa palavra venha ser edificada em nossos corações, Deus. Que nessa semana nós possamos refletir tudo isso em nós, Pai. E que ela venha fazer parte mesmo da nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, a família desta igreja, Senhor, os casais. Senhor, entre com tua providência, Pai, em tudo, Deus, que às vezes, Deus, tem acontecido e a gente às vezes não achamos que não tem solução, mas que nós possamos parar e entregar diante de Ti, pedir, Senhor, a Tua proteção, a proteção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, como família, crescer espiritualmente, para que os princípios do Senhor venham a permanecer em nós, Pai. Que nós possamos viver isso, Pai, e que nós possamos ser testemunhas do Senhor, Pai. Que nós possamos também, Senhor, educar os nossos filhos nos Teus caminhos, e que eles possam crescer, Senhor, diante da Tua palavra, e que nós possamos ser esse testemunho verdadeiro do Senhor, Pai. Que a igreja começa, Senhor, dentro dos nossos lares, Pai. Que essas crianças venham a crescer mesmo, Deus, na alegria, no amor, vendo a união dos seus pais, e que isso, Senhor, venha fluir na vida deles, que eles possam olhar isso como exemplo e viver plenamente, Senhor, a vontade do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos, já te agradecemos, porque Tu és grande e maravilhoso em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, nós queremos, Pai, que o Senhor faça parte, Pai, das nossas vidas, que tudo nós possamos entregar em Tuas mãos e viver, Senhor, a Tua promessa verdadeira em nós, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Levanta as suas mãos aos céus e creia que essa semana será uma semana abençoada. Amém? Uma semana diferente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Vá em paz.